Era uma manhã comum em Hiroshima. O sol brilhava sobre os telhados de madeira, trabalhadores atravessavam pontes apressados, crianças pedalavam suas bicicletas a caminho da escola. A guerra parecia distante para muitos civis, apesar dos alertas constantes. Às 8h15 do dia 6 de agosto de 1945, um avião solitário surgiu nos céus. Poucos imaginaram que aquele instante mudaria para sempre não só suas vidas, mas também o destino da humanidade. Um clarão branco, seguido de uma onda de calor impossível de suportar, explodiu sobre a cidade. Em segundos, Hiroshima deixou de existir como antes. Mais de 70 mil pessoas morreram instantaneamente. Nos meses seguintes, o número de mortos dobraria. Vítimas de queimaduras, ferimentos e algo até então desconhecido: a radiação. Esse momento foi o clímax da Segunda Guerra Mundial, mas também o marco do início da era nuclear. Uma era de medo, poder e dilemas éticos que ainda ecoam até hoje. Mas como a humanidade chegou a esse ponto? O que levou os Estados Unidos a lançar uma arma tão devastadora? E como esse evento mudou a política, a ciência e a vida de milhões de pessoas no planeta? Em 1945, a Segunda Guerra Mundial já havia transformado a Europa em ruínas. A Alemanha nazista havia se rendido em maio após a queda de Berlim, mas no Oriente o Japão resistia. Apesar das derrotas sucessivas, o governo japonês ainda se agarrava à ideia de lutar até o fim. A cultura militar valorizava o sacrifício e a rendição era vista como desonra. Prova disso eram as batalhas em ilhas como Iwo Jima e Okinawa, em que soldados japoneses lutaram até a morte. Para os Estados Unidos, uma invasão direta ao Japão poderia custar milhões de vidas, tanto soldados americanos quanto de japoneses civis. Enquanto isso, em segredo, um projeto sem precedentes ganhava forma nos desertos e laboratórios norte-americanos. O Projeto Manhattan, iniciado em 1942, envolveu mais de 130 mil pessoas, entre cientistas, engenheiros e militares. Nomes como Robert Oppenheimer, Enrico Fermi e Niels Bohr dedicaram-se à missão de construir uma arma que utilizasse a fissão nuclear para liberar energia colossal. O investimento foi astronômico, mais de 2 bilhões de dólares na época. A motivação inicial era clara. Havia o temor de que a Alemanha nazista estivesse desenvolvendo sua própria bomba atômica. Quando os nazistas se renderam em 1945, sem tê-la concluído, os olhos se voltaram para o Japão. A ideia era simples, mas a execução complexa. Dividir o núcleo de átomos pesados como o urânio-235 ou o plutônio-239, liberando energia gigantesca. Foram criadas então 2 bombas principais: Little Boy, movida a urânio, projetada para Hiroshima; Fat Man, movida a plutônio, destinada a Nagasaki. Em 16 de julho de 1945, no deserto do Novo México, ocorreu o primeiro teste nuclear da história, o teste Trinity. A explosão iluminou o céu noturno e gerou uma nuvem em forma de cogumelo que assustou até os próprios cientistas. O sucesso desse teste deixou claro: os Estados Unidos tinham em mãos um poder sem precedentes. No final de julho de 1945, na Conferência de Potsdam, os aliados exigiram a rendição imediata do Japão. O governo japonês, dividido entre moderadores e militaristas, recusou. Com a invasão terrestre prevista para novembro e o risco de milhões de mortos, o presidente Harry Truman tomou sua decisão: usar a bomba atômica. Na madrugada de 6 de agosto, o bombardeiro B-29 Enola Gay decolou da ilha de Tinian. A bordo, a tripulação comandada pelo coronel Paul Tibbets carregava a bomba de 4 toneladas, apelidada de Little Boy. Às 8h15, a bomba foi solta. Ela explodiu a 600 metros acima de Hiroshima,
liberando uma energia equivalente a 15 mil toneladas de TNT. O que aconteceu a seguir desafia a imaginação humana. Temperaturas de até 4.000 graus Celsius carbonizaram pessoas no ato. Sombras humanas ficaram gravadas nas paredes marcadas pelo chão. O impacto destruiu 70% dos edifícios da cidade. O rio Ota encheu-se de corpos de pessoas que tentavam escapar do fogo. Muitos morreram sem sequer entender o que havia acontecido. Testemunhas conhecidas como Hibakusha descreveram cenas inimagináveis. Crianças queimadas correndo pelas ruas, pessoas com a pele derretendo, pendendo dos braços, silêncio absoluto após a explosão, quebrado por gritos de desespero. Alguns sobreviveram apenas porque estavam em abrigos ou em prédios mais resistentes, mas a radiação invisível começou a agir, condenando muitos à morte dias ou semanas depois. Em 15 de agosto, o imperador Hirohito anunciou a rendição incondicional do Japão. Foi a primeira vez que o povo japonês ouviu a voz do seu imperador. Na mensagem, ele afirmou: o inimigo utilizou uma bomba de novo e cruel poder de destruição. Mais de 200 mil mortos entre Hiroshima e Nagasaki até o final de 1945. Hospitais destruídos, médicos mortos, poucos recursos para tratar os sobreviventes. A radiação causou leucemia, câncer e deformações em recém-nascidos por décadas. A bomba atômica mudou o equilíbrio do poder do mundo. A União Soviética acelerou seu próprio programa nuclear, testando sua bomba em 1949. A Guerra Fria se estabeleceu sob a lógica da destruição mútua assegurada. O Japão, devastado, foi ocupado pelos Estados Unidos e transformado em uma potência pacifista. Até hoje, especialistas questionam: era realmente necessário usar a bomba? O Japão já estava à beira da rendição? A bomba foi usada mais para intimidar a União Soviética do que para encerrar a guerra? Não há resposta definitiva, mas o impacto na consciência humana foi imediato. Agora sabíamos que a nossa própria extinção estava ao alcance de um botão. Hiroshima não foi apenas o fim de uma guerra, foi o início de uma nova era. Durante a Guerra Fria, o planeta viveu sob o medo constante de um holocausto nuclear. Crises como a dos mísseis de Cuba em 62 mostraram quão perto estivemos da destruição total. Ao mesmo tempo, Hiroshima se tornou símbolo de resistência e memória. O Parque Memorial da Paz e a cúpula Genbaku, preservada em ruínas, lembram diariamente as consequências da bomba. Os Hibakusha sobreviventes compartilham suas histórias até hoje pelo mundo, transformando dor em alerta. Movimentos pela paz e pelo desarmamento nuclear nasceram inspirados em sua luta. Hoje, ainda existem mais de 12 mil armas nucleares espalhadas pelo mundo. O risco permanece. Hiroshima nos faz refletir sobre o poder da ciência e o limite da ética. Uma invenção criada para vencer uma guerra acabou se tornando uma ameaça constante à sobrevivência da humanidade. O clarão que iluminou o céu japonês em 1945 ainda ecoa, não como luz, mas como sombra. Uma sombra que nos lembra que a escolha entre destruição e sobrevivência está sempre em nossas mãos. A pergunta final permanece: será que aprendemos com Hiroshima?